a tua fé esteja aquecida, que o teu coração já esteja fervendo, para tudo aquilo que Deus tem preparado para você, amém, gente? Você sabe que o nosso coração, de acordo com a Bíblia, é comparado com uma terra, né? A Bíblia explica na parábola do semeador a respeito disso, né? Então, tem um coração que é beira do caminho, entre pedras, entre espinhos, e esses lugares, de acordo com a Bíblia, vem a semente é boa, mas se o terreno não está pronto, se a terra não está pronta, vai perder semente boa. Então, o período inicial de um culto é aquele período para você se desligar dos assuntos da semana toda, talvez até a tampa cheia de compromissos, né? Talvez ainda vai ter o soborô na segunda-feira, pendências que não foram completadas essa semana, mas se desliga disso aí tudo e ligue-se na melhor sintonia, que é com o céu, amém, gente? Isso aí te dá um alívio de alma, isso aí te dá uma convicção e força, e isso faz ainda você um dia morar eternamente ao lado dele, né? Olha quanta vantagem, e ainda diz a Bíblia, não precisa nem fazer cálculo matemático, mas diz a Bíblia que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 em outra parte. Então não precisa nem fazer continha não, é só para você saber o quão precioso é esse tempo que estamos aqui, amém, gente? É precioso demais. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, o capítulo é o 18. Hoje será um daqueles dias que eu vou te apresentar um texto conhecido, e eu me encanto na Bíblia por várias razões, e uma delas é essa, de nós lermos um texto repetidas vezes, e o Senhor tratar de forma diferente, né? Ela é uma Bíblia sagrada de fato, né? O livro primeiro livro de Reis, o capítulo 18, e o versículo 37 em diante. Você perceba, quando o pregador salta um número alto assim de versículo, às vezes é porque ele quer pegar só um ponto daquela lição, mas às vezes ele costuma fazer uma introdução, resumindo um pouco os 36 que ficaram para trás. Eu invisto o primeiro minuto da mensagem tentando resumir os 36 que ficaram para trás. Esse capítulo que você abriu, fala a respeito do desafio de Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal se gabavam dizendo, nosso Deus que é o Deus verdadeiro, Baal que é o Deus verdadeiro, e assim diziam. Inclusive a autoridade máxima da época, o Acabe, a Jezabel, sua mulher, também eram servos de Baal. Então era uma fé, uma cultura que estava lastrada por todos os lados, até que chegou isso no ouvido do Elias, e isso aí coçou o ouvido dele, ele não suportou ouvir uma coisa dessa, e ele retrucou dizendo, pois é, vocês estão dizendo que Baal é Deus? É porque vocês não conhecem o Deus que eu sirvo, então façamos um desafio, o Deus que fizer, conhecemos o texto, o Deus que fizer descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, e a esse Deus nós vamos servir. Um olhou para o outro, pensou e falou, está feito, concordamos. Resumo o assunto, por isso que eu saltei os 36 versículos, mas diz a Bíblia que Baal começou a clamar, os servos de Baal começou a clamar, diz a Bíblia que ele começou a clamar desde muito cedo, e já se aproximava do meio-dia, e o Elias, muito sarcástico, você vê quem tem confiança, coisa diferente, o Elias de lá gritava, gente, fala mais alto, pode ser que o Deus de vocês seja surdo. O Elias era muito abusado, no bom sentido da palavra, se é que existe,
ousado, vamos trocar abusado por ousado. E eles gritavam, não nos faça passar vergonha. Daqui a pouco vinha Elias de novo, fala mais alto, pode ser que ele esteja de férias, ou talvez esteja dormindo. Ousado, né, irmão? Ele estava num combate, estava num desafio. Se o fogo descesse primeiro, ele já teria sido derrotado. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Diga graças a Deus. E então ele saía nessas provocações. Chegou o momento, irmão, que os profetas de Baal ficaram tão, loucos de não serem ouvidos, que diz a Bíblia que eles começaram a pegar navalhas e começaram a se cortar. Coisa séria. Eles começaram a se cortar, tentando chamar a atenção do Deus deles, Baal. E não houve resposta alguma. Quando Elias percebeu que a coisa estava ficando séria, quando Elias percebeu que já estava havendo derramamento de sangue, ele com muito carinho acréscimo meu, não deve ter sido bem assim, mas ele disse, gente, chega, eu já dei o tempo de vocês já tentaram, vocês são testemunhas que vocês estão aí a manhã toda, sem resposta, agora deixa comigo. Diz a Bíblia que ele arrumou o altar. Aqui tem uma lição preciosa, não é a de hoje, mas se você quer ver o fogo de Deus descer, tem que estar arrumado o altar, irmão. Pastor, é esse aqui da nossa igreja, mas está arrumadinho. Não é esse aqui não, crente. Eu estou falando o altar, sua vida, seu coração, esse aí tem que estar arrumado. Nenhum cambalacho, nada debaixo dos panos, nenhuma conversinha, nenhum disse não me disse, nada que possa sujar o teu altar, nada que possa contaminar o seu culto, nada. Diga amém, gente? Nada. Se você quer ver o fogo de Deus descer, tem que arrumar o altar, tem que se endireitar. Tem pessoa que às vezes diz, puxa pastor, eu queria tanto ser usado por Deus, mas me perdoe, se o altar estiver sujo, eu falo de pecados, falo de pornografia, falo de lascívia, falo de mentiras, falo de outras coisas do pacote, você não verá o fogo de Deus descer. Maldade de Deus? Não, é porque Deus é muito santo, para descer num local todo imundo. Ele pode descer para purificar, mas a pergunta é, nós queremos ser purificados? Mas não é a lição de hoje, apesar de ser um bom puxão de orelha para todos nós. Mantenha o seu altar em ordem, arrume o seu altar. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele é tão gentil, que ele nos acusa quando nós não estamos bem. Ele nos acusa, é como se ele liga aquela luzinha de alerta, a luzinha lá do painel avisando, abasteça. O Espírito Santo de gentileza nos mostra quando nós não estamos bem. Então, palavra de ordem, não principal, mas palavra de ordem, arrume o seu altar, se é que você quer o fogo de Deus descer. E ainda diz a Bíblia que o Elias foi ousado. O Elias ainda jogou um tanto de água em cima do lugar, um tanto de água, encharcou, irmão. A Bíblia diz que formou um rego, fez ali, jogou muita água. E então foi a vez dele, e ele, Senhor, agora é minha vez. Mas não é por minha vaidade não, Senhor. Desça o teu fogo aqui para que eles vejam que o Senhor é Deus. Amém, gente? Então, o fogo descer não pode ser por vaidade não, irmão. Não pode ser, daqui a pouco o pregador está com um cartão de visita, doutor nas ciências bíblicas. Para de balela, rasga isso tudo, crente, estragou coisa. Se tu é alguma coisa, é porque Deus permitiu você ser. Amém, gente? Porque Deus permitiu. Se ele fechar a torneirinha lá, tu nem amanhece. Para de besteira, crente. Sabe, essa altivez, essa prepotência, não, porque eu tenho os 9 dons do Espírito. Pois é, faltou humildade. Está tudo errado, irmão. Repito, se somos alguma coisa, foi porque Deus permitiu. Amém? Porque Deus permitiu.
Mas você percebe que eu saltei vários versículos, de propósito, porque a ênfase da mensagem ainda não é essa parte que eu resumi. Versículo 37 em diante diz assim: responde-me, Senhor. Agora é a vez do profeta, o Elias. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Responda-me, Senhor. Então caiu fogo do Senhor, você diga amém. Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó. Lê o final comigo. E ainda lambeu a água que estava no rego. Oh, que coisa linda, irmão. O fogo venceu da água. O fogo venceu a água. A unção foi tão poderosa que o fogo veio consumindo tudo que via pela frente, e o que tinha de água lá, o fogo também acabou com a água, foi aquecendo. Você sabe como é o processo, mas ali era o calor do Espírito, era o fogo de Deus, e acabou até com a água que estava lá. Não precisa ir longe, você sabe que tudo aquilo que está encharcado, dificilmente pega fogo, é difícil, dificilmente pega fogo. Então tem coisas que para nós são difíceis, até a hora que desceu o fogo do céu, amém, gente? Até a hora que desceu o fogo do céu. Seu filho está com dificuldade na escola, não sei porquê, eu vou fazer essa curva. Clama o fogo do céu, irmão, sobre a vida dele, sobre a inteligência dele. Deus não fez ninguém para ficar me perdoe, um burro não. Ora a Deus, Senhor, meu filho está tendo dificuldade nisso aqui, Senhor, eu oro que o teu fogo desça na mente dele, destrava, Senhor, a mente do meu filho, e meu filho não vai ficar para trás, não. Você entende a oração? Não vai ficar para trás, Senhor, primeiro, porque ele é teu filho, e segundo, modéstia à parte, ele é o meu filho, Senhor, destrava ele, abençoa ele. Duvido que se o fogo de Deus descer lá, a coisa não destrava. Amém. Experimenta e me conta. Mas não é aquela oração de protocolo gravada, decorada, não. É aquilo de rasgar o coração. Experimenta e me conta. Amém. Continuando. Versículo 39. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o rosto e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que coisa linda. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal. Aí agora era a vez dele, né, irmão? Estava consumado que só o Senhor é Deus. O desafio tinha sido então vitorioso para o lado de Elias, e então Elias prevaleceu sobre os profetas de Baal, exterminou um tanto, e assim foi. Mas, avançado essa história, o verso 42 traz uma lição que eu quero considerar a principal de hoje. Olha quanta coisa boa a Bíblia já nos trouxe hoje, mas eu considero a lição principal, o 42 e 43. Olha lá. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos. É um sinal de oração, de humilhação, lindo se derramar diante de Deus, e disse ao seu moço, disse ao seu obreiro, ao seu ajudante: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e diz: não há nada. Então o profeta disse: torna lá 7 vezes. O profeta Elias disse: volte lá 7 vezes. Não tem nada místico no 7. A Bíblia usa muito o número 7, muito. É considerado também o número da perfeição. Mas aquilo que o obreiro não viu, aquilo que o ajudante não viu, ele então, num primeiro momento já entendeu: você não viu ainda. Eu quero que você aprenda a ver.
volte lá 7 vezes, repita, volte, retorne. Falo a visitantes, ou falo para alguém que já entrou aqui uma primeira vez, como qualquer um de nós, volte, volte, volte. Talvez você ainda não viu, mas com a graça de Deus você verá. Talvez não viu, por causa da incredulidade, mas você verá. Então o profeta, muito experiente, ele falou: já sei teu caso, você não viu, mas não viu ainda, volte a repetir esse ato 7 vezes. Você já deve ter visto, de hora ou outra, na inspiração de Deus, a gente faz campanhas de fé, campanhas de oração. Algumas delas 7 semanas, algumas delas mais, outras menos, algumas talvez de uma só vez, mas são orientações inspiradas para provocar a fé. Amém, gente? Para provocar a fé. Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez, qual foi a vez, irmão? A 7ª, não foi na 1, não foi na 2, na 4, na 5, na 6, foi na 7ª. O profeta era experiente, ele sabia o que ele estava fazendo. Então na 7ª vez disse, lê comigo o que ele disse, 44, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um pequeno homem subindo do mar. Então o profeta ouviu isso do ajudante, quando ele foi a 7ª vez. Quando ele foi a 7ª vez, ele disse: profeta, espera aí, profeta, está mudando, diga amém, está mudando, profeta, está mudando, profeta, deixa eu tentar te explicar o que eu estou vendo aqui. O que você está vendo? Profeta, está parecendo que a nuvem está desenhando o formato de uma mão. Formato de uma mão. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que o Senhor te abençoe, irmã. O formato de uma mão. Irmãos, os mistérios de Deus. Os mistérios. Está aparecendo alguma coisa aqui, profeta. O que é que você está vendo? Profeta, parece uma mão. Tem uma mão. Olha, a nuvem tem um formato de uma mão. Você já deve ter visto, às vezes, alguns desenhos que o céu faz, né, irmão? Né? É espetáculo os desenhos que o céu faz para nós, né? Eu vejo uma mão. Só que, profeta, eu vou ser sincero com o senhor. Essa mão está desenhada em uma nuvem. O que disse o texto? Pequena. A nuvem é pequena, profeta. É pequena. Desenho de uma mão em uma nuvem pequena. Olha, irmão, o 44 ainda. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Lê comigo essa parte, irmão. E veio uma grande chuva. Mais uma vez leia esse pedaço. E veio uma grande chuva. Mais uma vez, vamos lá. E veio uma grande chuva. Para o profeta, me perdoe falar assim, o profeta era experimentado, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não era um aventureiro, sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo. Quando a pessoa está debaixo de uma inspiração, ela não fica em dúvida, entende? Ela não fica, mais será? Não, irmão, quando a pessoa está debaixo da luz, ela fala e fala sem plano B. Você entende ou não? Sem plano B. Ah, mas se não der, fulano, não tem nem essa cogitação. Quem brotou isso no meu coração foi Deus. Não tem isso se não der. Você entende? Não tem isso não. Então o profeta experimentado. Mas o que me encanta nesse texto é o Senhor, o profeta,
ensinando o seu ajudante a ter essa mesma fé. Uma fé que precisou ser exercitada por pelo menos 7 vezes. Uma fé que também ensinou a não desprezar pequenos sinais. Uma fé que ensina não desprezar pequenos milagres. E eu batizo a mensagem de hoje, sabe como? Pequenas vitórias. O tema que eu batizo a mensagem de hoje é esse aí. Se tem hábito de anotar, anote isso. E se mais curiosidade tiver, deixa de lado ali 245, que é a mensagem de hoje. Irmão, eu batizo a mensagem de hoje como pequenas vitórias. O que o Senhor tratou com aqueles homens de Deus foi perseverança. Na primeira vez você não viu? Vai para a segunda. Na segunda não viu? Vai para a terceira. Amém, gente? Vai para a terceira, vamos lá, vamos embora. Na terceira não viu? Vai para a quarta. Perseverança, irmão. Ninguém está brincando de Deus aqui não, irmão. Todo mundo aqui é gente ocupada. Ninguém está brincando com as coisas sagradas não, pelo amor de Jesus. Se eu for um desses, eu prefiro caçar rumo e fazer outra coisa. Não estou brincando com o sagrado não, estou falando com muito temor. Amém, gente? Estou falando com muito temor. Ninguém está brincando com isso não. Repito, se é para brincar com isso, vamos caçar, fazer outra coisa da vida. Não podemos brincar com o sagrado, de forma alguma. Isso eu aprendi de menino, de berço. Eu estou falando que o profeta, ele era experimentado, ele sabia o que estava falando, ele sabia o que estava fazendo. E na inspiração de Deus, ele passou essa fé para o seu ajudante. No começo o ajudante viu alguma coisa? Não viu foi nada, porque ele não tinha ainda a mesma fé, a mesma conexão. Daqui a pouco a coisa destravou e ele começou a ver coisas pequenas, sinais pequenos, mas os pequenos sinais já é demonstração de um grande Deus. Os pequenos sinais já é uma demonstração de um grande Deus. Quando você começar a ver uma nuvem pequena, alguém diria, uma luz no fim do túnel, já vai dando glória. Entende ou não? Já vai dando glória. Senhor, não está chovendo ainda na força e na intensidade que eu gostaria. Não está ainda chovendo na minha horta como eu gostaria. Não está ainda. Mas eu louvo o seu nome pelos pequenos milagres. Eu louvo o seu nome pelas pequenas vitórias. Você entendeu, irmão? Sim ou não? E o profeta, que tinha uma experiência a mais, ele virou então para o ajudante e falou, olha, então, se ajeite, porque virá abundante chuva. Aleluia, aleluia, abundante chuva, aguaceiro, era um período de seca, pois virá abundante chuva. O profeta falou isso aqui, irmão. Se o profeta não tivesse ligado em Deus, na primeira resposta do ajudante, Senhor, não vê nada não, então falhou, então não deu, então parou de funcionar. Acho que a gente, igual o gênio, acho que a gente já fez os 3 pedidos. Para com isso aí, irmão. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando do Criador do céu e da terra. Estamos falando com aquele que mede os céus com a palma de sua mão. Estamos falando com aquele que tem o domínio de todas as coisas no céu, na terra e no mar. Estamos falando daquele que criou todas as coisas e ainda se deu o luxo de tirar um dia para descansar. Deus se cansa, irmão? Ele queria ensinar para nós que a gente é todo desregulado, irmão. Ele está ensinando a gente que se ele seguir só no ritmo da divindade, ninguém vai entender nada, irmão. Então ele está nos ensinando lições. Vamos lá, 2 de hoje. Lição número 1, perseverança.
num primeiro momento não viu o resultado? Perseverança. Ah, pastor, esperava mais de 2021. Sei lá, vai ver, já tem alguém praguejando o ano, que ainda é novo, né, irmão? Tem pouquinho mais de 30 dias do ano e tem gente, eu pensei, mas está repreendido, né, irmão? Persevere. Com a graça de Deus vai melhorar, irmão. É torcida de todos nós. Não é porque eu sou pastor que eu estou alheio ao universo. Não. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos no mesmo barco. É ou não é? A gente quer que o barco vá e que vá numa bênção. Quer ou não quer? A gente quer que vá e seja uma bênção. Então, primeira lição, persevere. Segunda lição, não despreze os pequenos sinais. Começou a melhorar? Já é motivo para você dar muitas glórias a Deus. Entende ou não? Você tem essa sensibilidade. Vai ver, você estava com um problema no casamento, e um dia desse o maridão até afastou a cadeira para você sentar. Aí veio, não precisa assim, ser tão, né? Mas assim, lá no fundo você fala, Jesus, quando que isso aconteceu, Jesus? Não é que o homem está mudando, Jesus. Não estraga o momento para dar carteirada, tá? Tem gente que não tem juízo. Vai ver, o homem puxa a cadeira e fala, já vai tarde, né? Esperei 40 anos. Não estraga o momento, irmão. Não estraga o momento. Não despreze os pequenos milagres, detalhes. Não despreze, não estrague o momento. Até no culto, Deus assim, você sente que Deus está dando assim, umas cajadadas assim no vizinho de cadeira, que porventura é teu cônjuge. Não fica cutucando ele assim, não, tá vendo? Tá vendo? Não, irmão, não estraga o momento. Os pequenos sinais. Palavra de Deus para nós. E por fim, pastor, por fim, irmão, a cereja do bolo, virá abundante chuva. Voltar a chover lá na tua horta, você diga graças a Deus. Voltar a chover, irmão, você sabe o quanto é importante para um solo, a água. Você sabe o quanto é precioso. Não à toa, qualquer terreno que se procure por aí, que tem água, é mais cobiçado, é mais procurado e é mais caro. Porque a água dá valor ao lugar. A água dá vida ao lugar. Recebe bênção ou não? Recebe bênção? Abundante chuva, irmão. Abundante chuva, igreja de Cristo. Em nome de Jesus. E você aplauda ao Senhor bem forte. Diga obrigado, Jesus. Na tela apenas, Hebreus 10, versículo 37, diz assim, olha. Porque ainda um poucoxim de tempo. Poucoxim é diminutivo de pouquinho. E o que há de vir, virá e não tardará. Um poucoxim de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Perseverança e não despreze os pequenos sinais, os pequenos milagres, os pequenos resultados. O filho estava tirando 0 na nota e agora já, sei lá, tirou média. Em vez de escrachar o garoto, vibra com ele, irmão. Que bom, meu filho. Essa aí é aquela matéria que você não sabia nada? Pois é, meu pai. Pô, glória a Deus, meu filho, é isso aí, você vai longe, você entende ou não? Você vai longe, é isso aí que eu quero de você, sabe? A pessoa até dá aquele gás ou não dá? Sim ou não? Dá aquele gás, irmão. Vai ver, o garoto ainda não é nota 10, mas você não está desprezando os pequenos milagres, os pequenos resultados. Falando sobre dieta, subiu na balança, perdeu 300 gramas, vibra, irmão. Vibra, crente. 300 gramas. Tem aqueles que vão te desdenhar. 300. É porque ele não está na tua pele. É porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de perder peso, ganha fácil e perde difícil.
Tem alguém assim aqui ou não? Ganha fácil e perde difícil. Vibra, crente, é para vibrar mesmo. Perdeu 300 hoje, você tem de ter esse senso de vibração, porque você está mandando esse recado para a tua mente. E ela vai entender, caramba, olha, ele ganhou 300 e está vibrando. Ah, ele está levando isso a sério. Você entende ou não? Puxa, 300 você está vibrando, ele ainda está sobrepeso. Ele está levando isso a sério. Daqui a pouco ele perdeu mais 500. E olha só, irmão, o impacto que você gera na mente. Você entende ou não? Puxa, esse homem está levando a sério. Meu Deus, diz que agora marcou um passeio de bicicleta. Meu Deus do céu, ai Jesus, agora trilha, meu pai, agora triatlo. Meu Deus, esse menino vai longe. Eu tive um casal de amigos que me visitou aqui o ano passado, você deve lembrar deles, irmão. Eu canso só de pensar. Eles vieram de Cuiabá, Mato Grosso, a Blumenau, de bicicleta. E ainda fizeram paradas. Foram nos países vizinhos, pá. Eu canso só de pensar. Você bota fé, irmão? Pois é isso aí. Mas tem que vibrar no pequeno, no primeiro passo. Você acha que começou assim? Claro que não, irmão. Começou do começo, como todo mundo. A gente vibra nos recordes desses atletas. Irmão, mas eles começaram do começo, irmão. É porque a gente só quer o glamour. Eles começaram do começo também. Começaram do começo. Amém? Aplauda o Senhor e diga amém. Assim será. Então vibra e começa do começo.